E agora é hora do quadro 8 em Ponto aqui no SC no Ar. O nosso assunto de hoje é o empreendedorismo, o meio empresarial cada vez mais disputado e cada vez mais fascinante, não é? E formas de atingir o sucesso, não só na vida empresarial e econômica, mas também, claro, na vida pessoal, que em muitos casos converge, não é? Com o que é visto nas empresas. Para isso, eu converso hoje com ele que é responsável por trazer para o Brasil a agência de modelos Elite Models, não é? Fundada pelo John Casablancas, também parceiro de Donald Trump, dos maiores empresários do mundo, autor de vários livros e também autor de uma das campanhas que você conhece bem, a campanha de prevenção ao câncer de mama, que aqui no Brasil fez muito sucesso. Pois é, hoje nós vamos conversar com Ricardo Bellino, que é empresário e palestrante, é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Como vai? Tudo tranquilo. Bom, Ricardo, quando a gente falou aqui um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Quando você olha a sua trajetória toda, a sua carreira, lá no começo e até aqui, qual é a avaliação que você faz? E, principalmente, qual foi o ponto que você considera chave para o teu sucesso enquanto empresário, enquanto palestrante? Olha, eu acho que a coisa mais importante, e eu sempre reavalio um pouco essa trajetória, e eu entendo que a coisa mais importante é preservar aquele espírito audacioso, daquela pessoa que não tem medo, né? Que não tem medo de correr riscos, não tem medo de errar. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Quando eu olho a minha trajetória, 30 anos atrás, eu trato de me reconectar com aquele jovem atrevido, né? Eu acho que isso é o que fez e faz com que eu continue com a crença do impossível, né? Eu não me submeto, não me deixo abater ou intimidar por fatores externos ou opinião de especialistas que me dizem se eu posso ou não fazer uma coisa ou se eu posso ser chamado, por exemplo, como um louco, né? Por tentar me atrever a fazer coisas que parecem absolutamente impossíveis de ser viabilizadas, né? Bom, foi esse atrevimento que te levou a conseguir trazer para o Brasil a agência Elite Models, uma parceria com o John Casablancas? Foi essa ousadia, esse gosto pelo risco que te fez conseguir uma parceria, uma sociedade com um dos maiores empresários do mundo, Donald Trump, que hoje pode inclusive ser candidato à presidência dos Estados Unidos, pode ser até presidente da maior nação do mundo? Não, com certeza. Eu acho que esse é um traço muito forte da minha personalidade. Eu sempre fui um jovem inquieto, empreendedor, que não aceitei e não aceito o status, né? Eu acho que a gente pode sim e deve se lançar e propor mudanças, né? Propor alguma coisa que vai fazer com que a gente obtenha resultados diferentes. E só tem um jeito de atingir resultado diferente, é fazendo diferente. É fazendo aquilo que não é óbvio, né? E quebrando um pouco aquela corrente do cardume, né? Tá todo mundo indo para um lado. Se você for para o mesmo lado, você não vai atingir um objetivo diferente. Então eu trato sempre de buscar uma visão de oportunidade e uma visão que precisa de uma crença em realmente alguma coisa que vai além do óbvio, né? Então eu pretendo e sempre faço exercício de olhar sob uma perspectiva positiva, otimista e sempre fora da caixa para poder surpreender não só aqueles com quem eu estou me propondo associar, mas num contexto maior, quer dizer, para que as pessoas de fato parem para escutar ou parem para dedicar tempo, energia e recursos para investir nessas ideias. Foi assim que você conseguiu convencer em apenas 3 minutos o Donald Trump a se tornar seu sócio? Olha, aquilo foi um episódio muito interessante, né? Eu digo, quando as pessoas me perguntam como foi ter que superar uma coisa como essa. Na verdade, quando você, na América, diz para alguém "You have 3 minutes", você tem 3 minutos, ela definitivamente não quer escutar nada de você. Ela quer se livrar de você ao final dos 3 minutos, né? Isso é muito usado para se livrar de vendedores de porta em porta, né? Que o cara vai tentar te vender faca, vai vender livros, enciclopédias, etc. E é uma coisa muito da cultura americana. Mas eu digo que eu me preparei, na verdade, para aqueles 3 minutos ao longo de 20 e tantos anos, né? Quer dizer, você poder acreditar e não se intimidar quando um personagem, né, com aquela magnitude, com aquela autoridade, te condena a uma sentença de morte em 3 minutos, e você ter a coragem, o atrevimento de enfrentar aquela situação com a coragem, com aquele sentido de humor e poder, de fato, virar o jogo, né? A vida é um jogo diário, né? Você tem que observar as oportunidades. Muitas vezes você pode encontrar uma oportunidade dentro de um elevador. De repente você encontra aquele seu sócio ou seu
patrão, dentro de um elevador, e você tem aqueles poucos segundos ou minutos para poder transmitir uma mensagem dentro de um quadrado, né, de 2 metros quadrados. Então, você tem que estar preparado para isso. Foi um pouco o que aconteceu, um pouco esse espírito ousado de poder submeter a ele uma inversão daquela dinâmica onde ele queria me mandar embora em 3 minutos e eu colocá-lo numa condição um pouco desconfortável de ter que responder perguntas sobre a realidade brasileira, onde eu contextualizei e visualizei a sua marca dentro do cenário brasileiro para poder desenvolver, vamos dizer, negócios de grande sucesso na área imobiliária. Bom, Ricardo, você escreveu vários livros e um dos mais recentes é o Escola da Vida, que inclusive se tornou um projeto bem maior, ganhou muita amplitude. O que é esse projeto Escola da Vida? Tem a ver com a sua formação enquanto profissional, que não é acadêmica, ensinar a partir da experiência de vida de cada empresário, de cada empresário de sucesso? Eu acredito muito na filosofia da Escola da Vida. A Escola da Vida ela é baseada naquele processo de aprendizagem contínuo, né? É aprendizagem na prática, né? Você não está limitado àqueles anos ou aquelas horas que você fica confinado num ambiente acadêmico, onde a retenção ao longo prazo é mínima. Existem estatísticas que mostram que menos de 6% de tudo que você acumula de conhecimento ao longo da sua educação formal você consegue reter ao longo da sua vida. Mas eu acredito muito nessa educação prática, né? Na educação onde você aprende na rua, né? Na experiência do dia a dia, a ganhar aquela resiliência que eu chamo, que é fundamental para o empreendedor, né? A capacidade de você cair, levantar, sistematicamente, porque o mundo e o ambiente empresarial é cíclico, né? Você tem crises, você tem momentos de prosperidade, mas isso pode te abalar ou abalar menos se você tem essa capacidade. Eu acho que a Escola da Vida vem um pouco para suprir essa lacuna da educação prática, né? De mostrar com exemplos práticos de pessoas como eu, que não necessariamente têm optado por uma trajetória acadêmica na busca de certificações acadêmicas. Isso aqui não é nenhum discurso contrário à instituição de ensino, é só um caminho alternativo, né? E complementar. Você pode, por que não, fazer a sua universidade, se formar, até porque em áreas específicas que você precisa formação, o direito, a medicina, a engenharia, o arquiteto, você não vai se consultar com um cardiologista formado na Escola da Vida. Você quer um médico formado, né? Mas eu acho que no ambiente empresarial, né, com os empreendedores, eles são muito mais autodidatas, são muito mais intuitivos, eles são muito mais menos científicos e muito mais sensíveis, até para poder perceber oportunidades e jogar com essas oportunidades, construindo cenários novos, né? Porque o empreendedor ele tem que trabalhar com um sonho. Ele vende um projeto que vai acontecer em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então ele tem que visualizar aquilo. Isso não está no livro. Isso está na capacidade de acreditar em construção de cenários, em construção de sonhos. Então, a Escola da Vida vem exatamente com essa missão. O primeiro programa, o primeiro módulo da Escola da Vida, inclusive, fala de um tema que para mim é fundamental, que é o sonho. O empreendedor ele tem que resgatar a sua capacidade de sonhar. Porque o sistema, a sociedade, ela vem tolhindo o ser humano para que ela não acredite em sonhos. Que ela se coloque dentro de uma caixa e passe a seguir formas pré-estabelecidas, sistemas, padrões. E o empreendedor que segue esse padrão, ou ele, é o que eu sempre digo, em momento de crise, ou você vende lenço ou você chora, né? Então tem que ter alguém construindo fábrica de vender lenço para atender a demanda dos que estão chorando. E normalmente os que estão chorando estão dentro da caixa. O que está fora da caixa, que tem uma visão mais ampla, ele não se permite contaminar e ele continua em frente. Então, para mim, a matéria mais importante da Escola da Vida é o sonho. E assim a gente vai desenvolvendo uma série de outros valores para poder dar às pessoas essa capacidade maior de olhar o mundo de uma perspectiva diferente, com entusiasmo, com otimismo, com criatividade, para mudar os cenários da sua vida e o cenário da vida daqueles que estão em torno delas. Isso também tem a ver muito claro com as ideias, né? Eu tenho uma boa ideia e
transformar essa boa ideia num negócio, numa mudança na vida, enfim. É importante que a pessoa tenha esse conhecimento de saber que tem uma boa ideia, conseguir trazer essa ideia para uma realidade de negócio, buscar os parceiros corretos para fazer esse negócio prosperar. Também vai por aí? Com certeza. Tudo começa com uma boa ideia, né? Porque uma má ideia fica difícil você construir alguma coisa a partir de uma ideia ruim. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu quase me atreveria a te dizer que às vezes uma ideia mais ou menos boa, com uma pessoa excelente, com uma pessoa comprometida, com uma pessoa engajada, com uma pessoa entusiasta, as chances de que essa ideia mais ou menos boa se torne um grande negócio é muito maior do que uma excelente ideia conduzida por uma pessoa errada. Uma pessoa pessimista, uma pessoa que não tem essa visão do todo, uma pessoa que não entende que é somente a força de um grupo é o que faz uma ideia prosperar. Ninguém consegue realizar um sonho sozinho. John Lennon já dizia, né? Sonhar sozinho é um sonho, sonhar juntos é transformar um sonho em realidade. E esse é um processo que me acompanha muito, né? Eu sou um construtor de sonhos. É transformar projeto em sonho e não sonho em projeto. Quer dizer, quando você tem uma ideia de um projeto e você dá uma dimensão que faz com que as pessoas sonhem junto com você, né? Isso pode parecer filosófico, mas é esse sentimento que faz realmente com que as pessoas abracem uma causa, né? Porque no final, toda ideia no começo, ela é uma causa, né? Ele é uma coisa, é uma bandeira que você tem que levantar até transformar aquilo em alguma coisa de fato concreta. E tudo isso também é importante para formar um bom líder, né? Afinal de contas, ele vai ter essa ideia, ele vai produzir essa ideia, vai transformá-la em sonho, mas ele precisa de gente que caminhe junto com ele e que acredite que ele tem a capacidade necessária para continuar esse processo. Um líder precisa ter esse conhecimento, não é? Eu acho que o líder, ele se consolida pelo exemplo, né? As pessoas têm que seguir alguém que ela acredita que tenha a capacidade de transformar aquele projeto naquele sonho que ele está convidando as pessoas para participar. Então, eu acho que o grande líder é aquele que ele lidera pelo exemplo, né? Menos no que se refere à sua capacidade técnica de desenvolver algum tipo de projeto, mas muito mais essa capacidade de liderar pelo carisma, pelo entusiasmo, pela transferência de confiança, de valores que são realmente importantes, que fazem com que você deposite toda a sua expectativa, toda a sua confiança naquela pessoa. Então, eu acho que um grande líder, ele não lidera no grito, né? Eu sempre digo isso, não adianta gritar, falar alto, mas ele precisa liderar pelo exemplo. Eu acho que isso é o que faz um grande líder. Ricardo Bellino, empresário e palestrante, olha, tem assunto para muito tempo, mas nosso tempo é curto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Outro Ponto. Venha sempre, viu? Um prazer imenso estar com vocês aqui e vou voltar com muito mais frequência. Vai ser um prazer poder voltar e estar aqui com você compartilhando essas ideias. Tá certo. Muito obrigado. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando de empreendedorismo, de sonhos, de trajetórias, de empresas, de vida pessoal, de sucesso. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.